Muito bem, queridos, vamos encerrar a lição número 2, a lição cujo título foi Ensina-nos a orar. Estamos falando sobre os salmos. E como os salmos são orações, nada melhor do que aprendermos como fazermos orações que Deus já aprovou. Quando encerramos um estudo e percebemos que o estudo foi assim, foi um aprendizado prático e que nos assim levou de forma clara a termos mais confiança em Deus, a que mudássemos nossa situação espiritual, isso se tornou vantajoso para todos nós. Buscamos a Deus de maneira plena através da comunhão. E a comunhão pode ser através de uma oração. E se a oração for um salmo, melhor ainda. Por isso as orações assim feitas dentro da estrutura de um salmo são muito aprovadas por Deus. Algumas pessoas não gostam de orações prontas. Tem pessoas que gostam do improviso, do instantâneo. É como há pregadores que não gostam de preparar uma pregação, ler uma estrutura, seguir um roteiro. Alguns gostam do improviso, aquele que vem na cabeça. Mas isso pode levar a um desinteresse do público. Como, por exemplo, a pessoa orar sem sentir o que está dizendo, a falar só por falar. E nessa semana os salmos nos ensinaram que devemos colocar nossas emoções de forma plena, porque senão ficamos escravos das emoções. Aquilo que eu preciso não estou dizendo. Eu estou assim, velando, eu estou assim, produzindo de forma fantasiosa a minha necessidade, quando na verdade eu tenho que abrir o coração a Deus. E os salmos são orações onde o salmista abriu o coração de Deus. Claro que a partir dessas orações, desses modelos, nós podemos encaixar nossas petições, como você pode pegar o Pai Nosso, que é uma oração modelo, e encaixar suas petições dentro do Pai Nosso, embora ela já seja totalmente completa. Ela fala de Deus, exalta o Pai, pede pela sobrevivência, pede perdão pelos pecados, pede que Deus assim nos leve para o seu reino e assim por diante. Então, uma oração completa. Mas se você, a pessoa pode, se quiser fazer a oração do Pai Nosso, encaixando outras situações dentro, também pode. Como pode fazer isso com os salmos também. O missionário Dr. Tucker, ele quando era jovem, esteve trabalhando no Brasil. E ele vendia Bíblias, era comportor, e passou por muitas cidades do interior. Em uma das cidades do interior assim, de São Paulo, ele foi cercado por um grupo de homens raivosos. Um deles apontava a arma para o missionário e disse: prepare-se para morrer. O missionário teve um certo pânico a princípio, mas depois ele se lembrou de que Deus era o seu grande protetor e que ele poderia usar um salmo para assim sair daquela situação. Naquele momento em que o homem apontou a arma para o missionário, ele olhou para o missionário, olhou para o homem que apontava a arma e lembrou-se do Salmo 27 e começou a declamar o Salmo 27 em voz bem alta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O homem que estava com a arma na mão não esperava por aquilo. E ele continuou recitando o Salmo 27 em voz mais alta ainda. A arma caiu no chão e o Dr. Tuck, o missionário, foi-se embora para espanto dos homens que queriam matá-lo. Isso levou muitos à conversão. Dias depois, o Dr. Tucker encontrou muitos daqueles homens que vieram conversar com ele e perguntar o que é aquilo que o senhor começou a falar quando nosso amigo apontou a arma para o senhor. Ele então disse: é o Salmo 27. E alguns disseram: eu achei bonito aquilo lá que o senhor fez. Mostrou uma coragem muito grande, uma confiança em Deus, e acabaram aceitando Jesus Cristo como Salvador. Ellen White, no livro Testemunho Secreto, volume 2, página 270, ela escreveu o seguinte: permaneceis firmes na fé, praticai as virtudes do caráter do Salvador, habite em vós abundantemente em toda a sabedoria a sua palavra de poder, animando-vos e admoestando-vos uns aos outros com orações, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ellen White repetiu o que está em Colossenses 3, versos 16 e 17. Ela mencionou que o que Paulo escreveu realmente é de uma sinceridade muito grande. Se você está numa congregação e quer louvar a Deus de forma plena, louve a Deus com cânticos, com orações, com a palavra do Senhor no seu coração e sobretudo com salmos, cantando ao Senhor. Nessa semana nós aprendemos que o Salmo 105 nos levou, por exemplo, a colocarmos o Salmo em nossas orações
E com isso podemos adquirir o hábito saudável de refletirmos na maneira certa de nos dirigirmos a Deus. O Salmo 105 nos mostrou isso, e com isso aumenta a nossa esperança na vitória, através da confiança no poder divino. O salmista, ao escrever o Salmo 105, passava por uma situação desesperadora. E foi ajudado ao escrever o Salmo 105, ao fazer a sua oração com o Salmo 105. Para termos confiança em Deus, em tempos de dificuldade, nós lemos e aprendemos que o Salmo 44 nos relembra sempre o que Deus fez no passado e como isso nos ajuda no presente. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma situação assim desesperadora, negra, lembre-se daquilo que Deus já fez por você no passado. E o Salmo 44 nos leva a essa reflexão. Quando estivermos em desespero extremo, o Salmo 22 nos leva a termos dependência total de Deus. O salmista mostrou isso através do que Jesus iria sofrer. O Salmo 22, na verdade, é assim um salmo messiânico, porque Jesus Cristo na cruz, ele pendurado na cruz, sofrendo para salvar o ser humano, ele usou o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Reparte entre eles as minhas vestes. Dizem, meneiam a cabeça e zombam de mim. Acreditou em Deus, que ele que venha salvá-lo. Então, com o Salmo 22, nós percebemos que a mudança de situação, de sentimento é muito clara. O salmista muda do sentimento de lamento, de desespero, para o sentimento de vitória, para o sentimento de confiança em Deus. E o que dizer então do Salmo 13, que nos leva a sair do desespero para a esperança através da reflexão do Salmo 13. O Salmo 60 nos ensina que nós temos que entender o sofrimento, e quando não estamos em sofrimento, temos que lembrar daqueles que estão sofrendo e orar por essas pessoas, porque o Salmo 60 é um salmo de restauração. E se você está restaurado, glorifique a Deus. E lembre-se daqueles que estão em sofrimento e utilize a oração para pedir a Deus que ajude essas pessoas. Por isso, pedimos a Deus que nos abençoe, que essa sexta-feira seja abençoada. Se você estiver passando por alguma dificuldade, você tem salmos para utilizar, que aprendemos essa semana. O Salmo 105, o Salmo 13, o Salmo 44, o Salmo 22, o Salmo 60, salmos de reflexão, onde nós podemos dizer com toda certeza, Deus nos ensinou a orar. A pergunta dos discípulos, ou a petição dos discípulos, foi respondida, Senhor, ensina-nos a orar. E essa semana nós aprendemos a orar usando o Salmo. Que o Senhor nos abençoe. Salmo 6, verso 2, diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor. Está vendo? A pessoa utiliza uma expressão de fraqueza, mas em seguida uma expressão de confiança. Sara-me, Senhor. É a confiança de que só Deus pode curar nossas feridas emocionais. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, meu Deus, pela lição dessa semana. Possamos utilizar para nos aproximarmos do Senhor. Que o Senhor olhe para o nosso sofrimento. Que o Senhor coloque sua mão. Que possamos sair do desespero para a esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma feliz sexta-feira, uma boa preparação para o sábado e um feliz sábado na presença do Senhor e na comunhão dos irmãos da igreja. Fique com Deus.